Olá, vereadores, vereadoras de Hidrolândia. Meu nome é Karina, eu sou a procuradora da Câmara e venho aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito de noções básicas para o exercício da vereança. Nosso objetivo não é esgotar o tema, nós não sabemos mais desse tema do que as outras pessoas, mas a gente já trabalha com isso tem algum tempinho e nossa intenção é colocar todo mundo na mesma página, né? Nós sabemos das diferentes habilidades, profissões, e a gente vai querer fazer o máximo aqui possível para que todo mundo se sinta confortável, entre já no mandato com algum conforto. O Cici, eu agradeço muito, presidente, que gostou da ideia, né? Nos incentivou, e já é a segunda vez que nós fazemos esse bate-papo, na legislatura passada também fizemos, e esse ano vai por vídeo, né? Por conta de pandemia e tudo mais, mas também tem aí um caráter mais prático, de permitir que as pessoas assistam novamente o que for necessário, né? Se detenham um pouquinho, então por isso a gente vai tentar passar os conteúdos num ritmo um pouquinho mais acelerado. E vamos dividir esse nosso pequeno curso em alguns módulos, tá bem? Vamos começar hoje com o nosso primeiro módulo, que vai falar do poder legislativo municipal. Vamos começar então desvendando que história é essa de poder, né? Como é que é isso? Divisão de poderes. Bom, essa história de poderes surgiu muito tempo lá atrás. Remonta desde Aristóteles, mais o pai da ideia mesmo, que escreveu, que fez a organização que a gente conhece hoje, mais próxima do que nós conhecemos hoje, foi Montesquieu, que foi um político, né, filósofo da França, viveu no século XVIII e, por meio de seu livro O Espírito das Leis, ele escreveu a teoria da separação dos poderes. Na cabeça do Montesquieu, ele refletia que todo homem que tem o poder tem uma tendência a abusar do poder. Então, para que a sociedade tivesse garantia de liberdade, seria preciso inventar algum sistema de controle recíproco, né, das funções do Estado para garantir a liberdade do povo. E isso aconteceu para evitar governos absolutistas, para garantir o bem comum, né? Porque quando os três poderes, que poder que eu estou falando? Estou falando do poder, os poderes do Estado, de fazer as leis, de julgar, de administrar. Quando esses três poderes ficam concentrados na mão de uma só pessoa ou de um grupo só, não importa, né? Não existe liberdade, porque esse grupo pensa só, se ele tem o poder de criar as leis, ele vai fazer as leis que interessem aos seus interesses, né, que atinjam os seus interesses. E na hora de executar as leis, idem, na hora de julgar as leis, idem. Então é preciso colocar mais gente ali exercendo o poder estatal, de forma que um possa vigiar, fiscalizar o outro para evitar os abusos, né? Então, o nosso princípio básico aqui, as leis, né, para que servem, elas devem ser vantajosas, não para um grupo pequeno, para quem está no poder no momento, mas sim para a coletividade, né? A lei deve buscar sempre a satisfação do interesse público. Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar, né, o interesse coletivo é onde está esse pessoal aí concentrado, e o interesse individual, onde está uma pessoa sozinha, e o vereador, o agente político, de uma forma geral, tem que estar sempre do lado do interesse coletivo. O poder estatal ele foi dividido em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Um vai fiscalizar e vai controlar o outro. Formam um sistema de freio e contrapeso. Então, vamos visualizar como é que funciona isso nesse quadrinho elaborado pela AGU, quando fala assim, olha, o poder executivo, ele geralmente faz o quê? Administra, né? O ente federado que ele tem ali, o Estado, ou o município, ou a União. E o presidente da República, embora tenha essa função principal de administrar o Estado, ele também tem o poder de vetar projetos de lei que foram feitos onde? No poder legislativo.
né? Olha o freio, o contrapeso aqui. E o legislativo, por sua vez, ele pode também, como uma forma de controle, julgar o presidente, os ministros, né, nos crimes de responsabilidade. Olha, um poder controlando o outro. E o poder judiciário, ele pode anular os atos tanto do executivo quanto do legislativo, quando ele observar que esses atos não levaram em conta a Constituição ou as leis existentes. Percebe que há um equilíbrio aí? Então, resumidamente, o poder legislativo, como sua função principal, elabora as leis. O poder judiciário aplica as leis quando alguém chega com um conflito batendo na sua porta, né? E o poder executivo administra o bem público, a coisa pública, aplicando também as leis que foram elaboradas pelo poder legislativo. E nós, né, poder legislativo municipal, estamos aqui na função principal de elaborar a legislação municipal. A Constituição da República, Constituição Federal, é quem determina, né, que os poderes legislativo, executivo e judiciário são poderes da União. E nesse artigo 2º que eu trago aqui para vocês, fala uma coisa muito importante. Os poderes são independentes e são harmônicos entre si. Independente como? Olha, um não manda no outro, um não se submete ao outro, há uma igualdade de importância, uma igualdade, vamos dizer assim, na nobreza das funções de cada um, tá bom? Ninguém está por cima, ninguém está por baixo. Os poderes estão todos alinhados. E, no entanto, embora exista essa independência, deve haver também a harmonia, né? Porque não é para haver rivalidade, não é para haver usurpação de competência. O espírito aqui que manda é o espírito de colaboração. Usurpação de competência, mas que é isso, né? É o seguinte, se determinada norma, isso a gente vai falar bastante, vai encontrar bastante na nossa rotina, no dia a dia, determinada matéria legislativa, vai ter ali determinada iniciativa prevista na norma. Então, por exemplo, só o prefeito municipal pode dispor, pode iniciar processo legislativo relativo aos seus servidores públicos. Tá bom? Então, não adianta a Câmara iniciar um processo legislativo que diga respeito a direitos dos servidores municipais, por quê? Porque estaria usurpando a competência do Poder Executivo. Então, a gente estaria ofendendo a Constituição aqui nessa determinação de harmonia entre os poderes. Deu para entender? Então, a nossa tarefa, né, na nossa rotina aqui de Poder Legislativo, é sempre resguardar esse texto da Constituição, preservar a aplicação desse texto da Constituição, né, que ele tem reflexo em todas as outras normas que a gente vai ver por aqui também, e prezar sempre pelo cumprimento disso aqui, independência e harmonia. Bom, para quem não está muito adaptado à divisão aqui dos poderes, né, considerando as esferas de poder da nossa república, né, que nós temos poder, a União em seu âmbito federal, os estados, os entes federados, né, no âmbito estadual e os milhares ali de municípios do nosso país no âmbito municipal. Cada esfera dessa vai ter a sua casa legislativa, o seu poder executivo e poder judiciário, com exceção do município, também vai existir no âmbito federal e no âmbito estadual. E onde que nós estamos aqui? Nós estamos no poder legislativo do município, tá bem? Vamos falar um pouquinho a respeito do nosso poder legislativo? Nós vimos ali que a nossa função principal era a função legisladora, né? De discutir, votar, aprovar as leis locais. Essa é a função principal do poder legislativo do município.
Mas é a única? Não é. Por quê? De forma atípica, ou seja, não é uma forma típica do que foi pensado para o poder legislativo, mas também é legítimo, de forma atípica, o poder legislativo também vai administrar, que olha só, é a tarefa principal do poder executivo, não é? Ele vai administrar o quê? Vai administrar a Câmara. É o que fica por conta da presidência e da mesa diretora fazer a função administrativa, que é restrita à organização interna da Câmara. Então, como vão trabalhar os servidores, quem que vai atuar no departamento qual, como vai ser o horário de funcionamento da Câmara, como é que vai ser o expediente interno. Tudo isso aqui é a função administrativa, que também é atribuída ao poder legislativo, mas não é a nossa função principal, né? Também temos a função julgadora, a gente também faz papel de juiz, muitas vezes. Quando? Quando algum agente político, seja ele vereador, seja ele prefeito ou secretário, cometer alguma infração político-administrativa, ele vai ser julgado pelo judiciário? Não, vai ser julgado pelos senhores e pelas senhoras aqui na Câmara Municipal, tá bem? Então, isso aqui é de extrema importância, meus amigos. Nós vamos encontrar momentos em que o vereador vai ter que ser juiz, né? Estou usando essa palavra com bastante liberdade com vocês. É claro que vocês não vão botar toga, não vão ser juiz ali empossados no Poder Judiciário, não é nada disso. Mas, enquanto vereadores, vocês vão ter que assumir em alguns momentos a função julgadora, né? Seja dos seus pares, seja de algum membro do Poder Executivo, tá bom? Se houver alguma denúncia, algum processo, vai correr na Câmara, não corre lá no Poder Judiciário, tá? E, por fim, temos uma função que também é muito importante para o Poder Legislativo, que é a função fiscalizadora. O Poder Legislativo, gente, faz, às vezes, do controle externo do município. Ai, Karine, mas esse papel é do TCM, não é da Câmara. Não, não só do TCM. O TCM, na verdade, presta apoio à Câmara Municipal. A função principal é da Câmara, entende? A fiscalização principal é da Câmara. Tanto é, senhores, que um processo de julgamento de contas, é claro, a justiça brasileira, todo o ordenamento jurídico brasileiro, ele foi desenhado olhando para a realidade das nossas cidades. A realidade das nossas cidades é que ninguém entende essas coisas de conta, né? É muito complexo esse assunto. Essa parte de orçamento é extremamente complexo. Então, o que aconteceu? Foi montado um tribunal de contas com uma equipe técnica especializada naqueles assuntos. Eles fazem uma análise prévia, né, daquelas contas do gestor municipal, e depois que eles terminarem ali aquela análise prévia, vão emitir um parecer prévio e vão fazer o quê? Encaminhar para a Câmara, porque é a Câmara que vai emitir a decisão final, se aprova ou não aprova as contas do prefeito municipal. Nisso, então, os senhores vão receber logo em breve, aí a gente vai ter tramitando logo mais, processos de apreciação de contas do gestor anterior, do gestor atual e assim por diante, tá bem? A gente faz isso com o apoio do Tribunal de Contas dos municípios, tá bom? Mas a função fiscalizadora é da Câmara Municipal. E olha, atenção aos vereadores que desejam, têm interesse em compor a Comissão de Finanças e Orçamento. Essa missão aqui do Poder Legislativo, a função fiscalizadora, vai ser o seu arroz e feijão, tá bom? Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e também patrimonial do município. Isso aqui é uma função importante do vereador, tá bem? Quem tem gosto pela coisa, quem tem facilidade com esses temas aqui, olha, que a gente recomenda aqui,
vá pelo caminho ali de compor a comissão de finanças, tá bem? E tem mais uma função também que os senhores exercem, que é muito importante, que é a função de assessoramento. Mas o que é isso? O regimento interno da Câmara coloca no seu artigo 2º que assessorar o Poder Executivo Municipal é sugerir medidas de interesse público. Então, os senhores vão usar muito isso aqui. Através das indicações, o vereador propõe ao Poder Executivo a realização de algumas medidas de administração da cidade. A indicação é obrigada a aceitar? Não, não é obrigada a aceitar, viu, gente? O prefeito municipal tem a sua organização dos seus trabalhos, ele tem a política do seu governo, né? Então, ele não é obrigado a acatar a indicação de um vereador. Mas é muito importante que, mesmo sem ter esse retorno na prática do Poder Executivo, o vereador não deixe de utilizar isso. Sabe por quê? Porque a população vem até o vereador e pede para vocês, né? A gente sabe disso. Pede para vocês, olha pela rua tal que está sem luz, olha pelo lugar tal que tem buraco lá na rua, está perigoso. Então, esse tipo de notícia, a população não leva até a prefeitura diretamente. Ela vai bater na porta do Poder Legislativo. E é o vereador que faz a indicação e depois ela é votada, aprovada em plenário, e isso vai como um documento da casa, né, da Câmara Municipal, até a prefeitura, encaminhado ao prefeito municipal, dizendo, olha, prefeito municipal, nós estamos aqui auxiliando na sua função, né, de organizar a cidade, de administrar a cidade, estamos prestando essa assessoria aqui para sugerir ao senhor que realize tal coisa, tá bom? Isso aqui o prefeito municipal não é obrigado a responder, viu, gente? Só requerimentos. Agora vamos falar da parte chata, né? O que não é função do poder legislativo? E eu falo parte chata, gente, porque a gente tem... bom, primeiro tem sensibilidade, né? A gente quer ajudar as pessoas, quer ver a caridade sendo feita e tudo isso. Mas dentro do poder legislativo, nós não temos essa atribuição de fazer caridade. A atribuição de prover as necessidades do público municipal, assim, de uma forma mais direta, de uma forma mais prática, é responsabilidade do Poder Executivo. Então, se a gente faz alguma coisa que deveria ser feita pelo Poder Executivo, lembra que a gente conversou, a gente vai estar usurpando competência e infringindo a Constituição Federal. Não importa aqui o merecimento da instituição que a gente queira ajudar, por exemplo. Tem um programa muito bonito contra drogas de uma igreja, tal, a gente precisa ajudar, vamos doar o dinheiro da Câmara Municipal. Não pode. Eu falo, infelizmente, não pode. Porque não importa o merecimento da instituição, a questão aqui é de legalidade, nós estamos amarrados à legalidade, o que significa que a gente só pode fazer o que tiver escrito na lei que a gente vai poder fazer. Se não está escrito na lei, se tem um silêncio na lei, diferente do particular, o órgão público não pode agir. O particular, na sua vida, vereador, enquanto particular, o senhor pode fazer tudo desde que a lei não te proíba. Não é assim que funciona? A administração pública não. A administração pública é diferente. A administração só pode fazer se existir lei falando que pode. Não é diferente? Isso vai colocar os senhores numa situação de saia justa inúmeras vezes. Então, eu já preparo os senhores, porque vão chegar pedidos de escolas, de delegacias, de pessoas carentes, de N origens, e a única coisa que a gente pode falar para os senhores, analisando o aspecto jurídico, né, essencialmente jurídico, é falar o seguinte: a Câmara pode fazer campanhas de doação de recursos somente se for do bolso dos servidores e do bolso dos vereadores. Do bolso da Câmara, enquanto órgão público, é indevido
fazer esse tipo de procedimento, tá bom? E hoje a gente tem que falar disso, né? Não tem como pular essa parte. Eu sei que é chato, eu sei que vai contra, às vezes, a nossa vontade, né, de ajudar o próximo, mas a gente tem que primeiro olhar para o que a gente pode fazer, né? E fazer com responsabilidade. Então, como eu falei, a administração pública ela é presa ao que a lei determina que ela faça. Ela não pode fazer o que estiver no silêncio da lei, tá bom? Então, onde não tiver autorização expressa da norma, a gente vai entender como uma proibição, combinado? E ser administração pública, gente, é conviver com essa regra. Na dúvida, não pode, tá bem? Eu sei que essa é uma regra chatinha, a gente enfrenta uma série de dificuldades, às vezes tem que ir pelo caminho mais comprido para conseguir chegar no mesmo destino, mas é o caminho, a lei determina que seja feito esse caminho mais comprido, então vamos seguir o caminho mais comprido. E assim será com contratações, e assim será com pagamentos diversos aí para serviços ou para compras, tá bem? A gente tem essas regras têm que ser observadas, porque elas acarretam responsabilidades para o gestor. A administração pública, ela convive com esses princípios, que são princípios constitucionais, né? E são muito importantes, eles têm que estar presentes em todos os atos praticados pela administração pública. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Por quê, gente? Porque, como a gente viu desde a divisão de poderes, né, aquilo teve um objetivo, que foi exatamente garantir a liberdade do coletivo, a liberdade das pessoas enquanto sociedade, né, e limitando um pouquinho os interesses do Estado, né, do gestor da coisa pública. A supremacia do interesse público sobre o privado se encaixa um pouquinho aí. A gente tem sempre que observar onde há duas interpretações. A nossa interpretação será sempre aquela que prevalece o interesse público sobre o interesse privado, porque ele prevalece, tá bem? Nisso também, uma coisa puxa a outra, temos a indisponibilidade do interesse público. Aqui, a gente vai pensar um pouquinho a respeito daquela história lá da doação. Um gestor pode dispor do patrimônio público para fazer o que ele entender que deva? Na verdade, ele não pode, porque o patrimônio público, assim como qualquer interesse público, ele não pertence ao gestor. O gestor está apenas administrando, ele não pode dispor daquilo. Ele é apenas o mandatário, ele é o procurador que vai cuidar da coisa que é do público, a coisa que pertence a todos, né? Então, seja o patrimônio, seja o interesse, seja o direito, a gente está tratando sempre na administração pública de algo que é do coletivo, e isso a gente é indisponível. A gente não pode doar, a gente não pode quebrar um pedacinho, a gente não pode modificar, a gente tem simplesmente que cuidar e cumprir o que a lei determina que a gente faça sobre isso. Temos o princípio da legalidade, que a gente já falou, né? Que tem assento constitucional, os próximos princípios estão todos expressos na Constituição Federal de 88, lá no artigo 37. O artigo 37 fala do princípio da legalidade, que é esse que determina, olha, se não tiver escrito na lei, você, administração pública, não pode fazer. Fala também da impessoalidade, esse aqui é bastante importante, principalmente para os políticos, tá? É muito comum que exista assim, uma vontade natural, né, do político mostrar para a sociedade o que ele está fazendo do seu mandato, né? Ah, eu vou colocar um outdoor ali na rua para avisar meus eleitores, dar uma satisfação para os meus eleitores de que eu estou trabalhando para eles. Vou avisar que eu aprovei tal lei ou que a ideia de tal coisa foi minha. Olha, gente, infelizmente não pode. Por quê? Isso ofende ao princípio da impessoalidade. Significa que a administração pública não é o João, não é o Manuel, não é o José, não é o Pedro. A administração pública, aquelas pessoas, elas não são administração pública, elas estão na administração pública. Então, é o vereador, não é o Pedro, a pessoa do Pedro que fez tal coisa. Então, não é a pessoa do Pedro que tem que aparecer num outdoor.
tá bem? Por conta desse princípio da impessoalidade. Os atos praticados na administração pública têm que ser impessoais. Isso significa que a gente não pode prestigiar algumas pessoas em detrimento de outras, e também significa que a gente não pode querer aparecer em cima de alguma coisa que seja feita no exercício do mandato de vereador, tá bem? Outro princípio muito importante é o princípio da moralidade administrativa, que é até um pouco mais apertado do que aquele conceito de moralidade que a gente tem no senso comum, né? A moralidade administrativa, ela é muito vinculada com padrões rígidos de ética, e a gente sempre tem que observar o seguinte: bom, se alguma pessoa, meu rival político, tivesse feito tal coisa que eu estou querendo fazer agora, refletindo a respeito disso, eu devo me perguntar, se fosse o meu rival fazendo tal coisa, isso serviria para mim? Eu poderia depois chegar e fazer uma crítica a esse meu rival a respeito dessa atitude que ele tomou? Gente, se a resposta for sim, então recuem e olhem essa situação com bastante cautela, porque provavelmente vai estar atacando o princípio da moralidade, tá bem? Outro princípio muito importante que a gente tem sempre que observar é o princípio da publicidade. Os atos administrativos, salvo exceções, são públicos, ou seja, bater um projeto de lei na casa é público. É público. As contas que estão sendo julgadas são públicas, tá bem? Tudo dentro da administração pública, a menos que exista a previsão na norma de que aquilo, ou seja, deferido ali algum pedido de sigilo, alguma coisa assim, aquilo vai ser público, isso que significa que pode ser consultado por qualquer pessoa interessada. E, por fim, temos também o princípio da eficiência. Eficiência, gente, é você fazer o melhor que você pode, gastando menos recurso possível, tá bom? Então, a gente às vezes olha para o gestor, nossa, o gestor gastou tanto dinheiro num negócio que vai deixar os processos legislativos eletrônicos, não sei o quê. Vai tornar a equipe mais eficiente? Vai tornar o trabalho da Câmara mais eficiente? Vai poder trabalhar mais ao menor custo no final das contas? Vai. Então, atender o princípio da eficiência, tá bem? Vamos para frente. Ética, gente, na dúvida, ética é o nosso filtro, tá bem? Para saber se a gente está atendendo aos princípios da administração pública. Andando um pouquinho mais para frente, vamos colocar o município, né, na organização do Estado brasileiro. Vamos enxergar como é que é isso? Bom, o Estado, né, é definido como uma ordem jurídica soberana, tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. Muito bonito. O nosso Brasil é um estado, certo? É um estado gigantesco. Olhem só esse mapinha, né? Que interessante. Vários países da Europa foram colocados dentro proporcionalmente aqui, né, no tamanho de seus territórios, dentro do Brasil. E aqui dentro cabe um monte de país, né? Então, dá para entender que administrar um país desse tamanho não é uma tarefa fácil. Então, o país nosso foi dividido em esferas de competência política administrativa chamadas estados, né? E nós estamos aqui em Goiás, no estado de Goiás, e dentro do estado de Goiás existem os muitíssimos municípios aqui, que a gente, não sei quantos, gente, que são 200 e tanto, 300, não me lembro agora, desculpem. Mas existem lá nossa tantada de município e dentro, entre eles, né, o nosso, que faz parte da região metropolitana de Goiânia, tá? Região metropolitana, ela é fixada por lei, tá bom? Lei Complementar número 27 de 1999, no seu artigo 1º, inclui Hidrolândia. E a gente sabe que aquele território grandão, né, o maior, o conjunto de tudo é a República Federativa do Brasil, que ela é a união indissolúvel dos estados membros e dos municípios.
também do Distrito Federal. O município, assim, gente, é membro da federação. Ele tem autonomia, ele não se sujeita ao governo federal, ele não se subordina ao governo estadual. Ele tem autonomia de dizer como é que a gente vai gastar o nosso dinheiro, como é que a gente vai fazer a nossa organização interna, tá bem? Então, isso aqui é muito importante, a gente ter sempre em mente que nós não temos que nos submeter a nada. Tudo é uma questão de divisão de competências. Então, uma lei municipal pode prevalecer em razão de uma lei federal? Olha, se a lei federal foi emitida contra a competência que a Constituição garantia para o governo federal, sim, a lei municipal vai prevalecer, porque a lei municipal trata com uma competência apropriada do interesse local, tá bom? Ou seja, a gente simplificando, cada um no seu quadrado, não tem ninguém maior do que ninguém. A gente tem esferas de competência específicas e isso é bastante importante ser analisado a cada projeto de lei que chega na casa, a cada tema que a gente vai discutir. Nós na casa, por exemplo, não vamos discutir a respeito de direito penal, a gente não vai inventar nenhum crime, a gente não vai falar que não vai fixar pena de prisão para ninguém. Por quê? Porque isso é uma competência que a Constituição reservou para a União, então é somente a Câmara dos Deputados, o Senado, é lá para cima, né, no âmbito da União, é que será definida qualquer tipo de ilícito penal, a penalidade cabível, enfim. Aqui no município, nós vamos falar sobre interesses municipais. E vamos então falar um pouquinho quem é que manda nesse negócio, né, gente? É o povo, tá? Já adiantando. Isso também está na Constituição. No artigo 1º da Constituição, a gente lê lá no parágrafo único: todo o poder emana do povo e o povo exerce esse poder por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Gente, exercício direto de poder acontecia lá na Grécia Antiga, o povo reunia lá na praça, né, e ficava votando as coisas como vocês votam hoje na Câmara, era a população que tivesse interesse que ia para a praça e votava. E hoje, a forma mais comum da gente saber desse exercício direto de poder é por meio do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular, né? E mais modernamente agora a gente fala também na democracia eletrônica, né? Os senhores devem conhecer ali o portal da cidadania do Senado, que cada pessoa interessada, o cidadão entra lá nos projetos do Senado e dá a sua opinião a respeito daquilo, né? Consegue conversar diretamente com o legislador federal. Na lei orgânica do município, nós temos a previsão de iniciativa popular também, né? Exercida por meio de apresentação de projeto, desde que seja assinado por 5%, no mínimo, dos eleitores do município, esse projeto vai ser recebido na casa como se fosse o projeto feito pelos senhores, tá bom? Como se fosse feito pelo prefeito ou se fosse feito pelos vereadores. Vai ter o mesmo destino, tramitação, apreciação e tudo mais. Isso é o povo exercendo diretamente o poder, né? Mas no geral, de forma geral, o exercício do poder se dá por meio dos representantes eleitos, né? Que no poder executivo nós temos a figura dos chefes, né? No âmbito federal, do presidente, do governador, no estadual e no âmbito do município, do prefeito. E no poder legislativo, também nessa escadinha da cebola aí, né? Na primeira casca lá da cebola, os senadores e deputados federais, na casca mais interna, os deputados estaduais, e na camada mais central, mais próxima à população, mais próximas às pessoas, os vereadores. Era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, nesse nosso primeiro módulo. Ficou um pouquinho extenso, né, gente? Mas vamos ver se a gente resume um pouquinho mais aqui essas disposições para o nosso segundo encontro. Esperem, eu vou estar ansiosa para fazer e espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo e eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida ou solicitação, tá bem? Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!